Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gedeões. Isto mesmo, neste programa queremos conversar sobre a história dos patriarcas, os personagens bíblicos que falam tanto conosco. Estamos vendo a história de José. Quanta coisa na história de José. Há momentos de suspense em que pensamos o que vai acontecer, o que vem depois. Esta é a história de José e a nossa história. No programa de hoje, vamos ver sobre este tema, o sonho do padeiro-chefe do faraó. O que ele sonhou? O que tem a ver este sonho conosco? O que tem a ver este sonho para nos ensinar, contextualizando a palavra de Deus hoje? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir a voz de Deus. O Senhor vai falar com você, pois o programa Os Gedeões já começou. Muito bem, nós sabemos que temos sonhos, sonhamos à noite, às vezes você tem pesadelos, às vezes você tem alguns sonhos tão diferentes, sonhos que nos marcam, sonhos que quando a gente acorda pensa, parece que isso tem algum significado, parece que Deus quer me falar alguma coisa. E nós vamos ver que na história de José, quando ele está ali na prisão, e é uma prisão oficial, é uma prisão onde tem prisioneiros políticos, prisioneiros da alta estirpe ali de Faraó. Então, José ali está naquela prisão e conhece o padeiro-chefe do Faraó, o copeiro-chefe, que foram acusados de sedição, acusados de atentarem contra a vida de Faraó. E eles têm sonhos. José interpreta o sonho do copeiro-chefe. Ele sonha com 3 ramos, com 3 vides, com 3 cachos de uva, e ele espreme aqueles 3 cachos de uva no copo de Faraó e toma o copo com aquele vinho, com a uva espremida, e entrega nas mãos do Faraó. José, então, declara ao copeiro que ele vai ser restituído à sua posição dentro de 3 dias. E isso realmente aconteceu, vai acontecer. E então vamos ver o sonho que o outro companheiro, o padeiro-chefe, teve ali na prisão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 40, nós vamos ler do verso 16 ao 23. Diz assim: Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos de pão alvo me estavam sobre a cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, arte de padeiro, e as aves os comiam do cesto na minha cabeça. Então lhe disse José: A interpretação é esta, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó te tirará fora a cabeça e te pendurará no madeiro, e as aves te comerão as carnes. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos. E no meio destes, reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou ao seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-chefe enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Este foi o sonho do padeiro-chefe, aquele homem que liderava tantas coisas tão gostosas, as guloseimas da mesa, do café da manhã, do lanche, os doces, as tortas, os pães para Faraó.
e ele foi encontrado culpado. José interpretou o sonho dele, 3 cestos na cabeça dele, e no último cesto cheio de obras de padeiro, cheio de coisas que ele estava acostumado a fazer, e as aves comiam do que estava no cesto. José interpretou, cada cesto é um dia, são 3 dias, e você será morto. É interessante que o pão fala de morte. Na Bíblia, o pão fala de morte. O que é o pão? O pão mais simples que tem é o pão ázimo, é feito apenas de farinha de trigo, água e fogo. Só isso. Farinha, água e fogo. Pode ter sal, pode ter açúcar, mas um mínimo para um pão ázimo, um pão sem fermento. Farinha, água e fogo. Jesus, ele disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus é o pão que nos deu a sua vida para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos trazer vida e vida com abundância. O trigo, quando André chega a Jesus e diz, olha, tem uns gregos que querem ver-te. Os gregos eram os donos da filosofia, eram os top da ciência e da filosofia na época de Jesus. Queriam ver Jesus, queriam conversar com o Rabi da Galileia. Lá na Grécia haviam ouvido a fama de Jesus e vieram para conhecê-lo e levá-lo para lá. E Jesus responde, olha, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus não estava empolgado com fama. Jesus não estava buscando ser o maior dos mestres, se bem que ele é. Se bem que reconhecidamente ele é o maior mestre que já pisou na face da terra. Mas ele disse, eu sou o grão de trigo, eu tenho de morrer. Se o grão morrer, ele vai produzir muito fruto, vai produzir outros grãos de trigo. O Senhor é o Filho de Deus e, através da sua morte e ressurreição, ele produziu outros filhos de Deus, que somos nós. Somos filhos de Deus através de Cristo e com Cristo. E a água, o trigo aí simbolizando Jesus, o Filho, a água simbolizando o Espírito de Deus. Sim, o Espírito de Deus é como água. Nós precisamos da água para viver. Não tem vida, não se mantém a vida sem a água. Ela é tão fundamental. Nosso corpo, 70% dele é água. 70% do nosso planeta é água. E o Espírito Santo simboliza a água. E o fogo? Deus se manifestou como fogo. E Deus nos prova com fogo. Para que o trigo seja moído, misturado com a água e se torne pão, tem de passar pelo fogo. Tem de passar pela aprovação de Deus. Jesus, ele disse, eu sou o pão da vida. E ele partiu o pão no dia da ceia e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. O corpo do Senhor que é dado, que é partido, é distribuído. Paulo depois, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos o corpo de Cristo. Somos partidos, somos distribuídos, somos levados para o mundo inteiro para alimentar as pessoas com a palavra de Deus. Então, o sonho do padeiro não nos fala apenas de um sonho de um homem que foi condenado, mas nos fala que Jesus como pão da vida, nós como corpo de Cristo, nós somos entregues à morte o dia todo, como diz a Escritura. Nós, ao comermos do pão, estamos dizendo, estou pronto a morrer por Cristo. Estou pronto a dar a minha vida por Cristo. Nossos irmãos na China, na Coreia do Norte, no Afeganistão, em tantos países onde há tanta perseguição ao Evangelho, aos cristãos, eles estão dizendo, estou pronto a morrer por Cristo. O sonho do padeiro vem nos falar isto, que Cristo é o pão da vida e que nós somos o corpo de Cristo e que nossa vida pertence a Ele e devemos viver para Ele e estar prontos
a dar a vida por Ele. Você está pronto? Você daria sua vida por Jesus? Você seria um mártir por Jesus? Seria. Como está a sua vida? O que você pensa da vida? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo, entregando a sua vida a Jesus, dizendo assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes que eu não estou pronto a dar a minha vida por Ti. Tu sabes como eu tenho sido mesquinho, Tu sabes como eu tenho medo, Tu sabes. Mas nesta hora eu me entrego a Ti. Corpo, alma, espírito, sou Teu, inteiramente Teu, para fazer a Tua vontade, para alegrar o Teu coração. Eu me entrego a Ti. Recebe a minha vida. Ajuda-me a fazer a Tua vontade. Sou Teu, com tudo que tenho e sou, para a glória do Teu nome. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso, entregar a vida ao Senhor orando. Entregar a vida ao Senhor dizendo, sou Teu para sempre. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super. E não deixe de acessar o nosso site, gideões24h.org, conhecer este ministério maravilhoso e vir fazer missões conosco, sendo um mantenedor deste ministério. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.